vez a você, que eu tenho certeza que vai ajudar você muito na sua caminhada com Deus. A Bíblia fala lá no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 12, ela diz assim: E porém respondeu o homem a Joabe: mesmo que eu pudesse pesar em minhas mãos 1000 moedas de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouviste a ordem que ele deu a ti, a Abisai e a Itai. Ouviste a ordem que ele deu a ti, a Abisai e a Itai. Cuidado, não toque, pois, no jovem Absalão. Amém? Então foi a ordem que o rei Davi tinha dado ao seu general, Joabe. Por quê? Vou lhe explicar a história desde o começo. Houve lá uma divisão no povo de Israel por causa da traição do filho de Davi, um homem chamado Absalão, que havia se rebeliado contra o seu próprio pai, e os exércitos se dividiram. Um foi para o lado de Davi e outros foi para o lado de Absalão. E aqui iria ter uma perseguição, eles iriam capturar o Absalão, até mesmo a intenção deles era matar o Absalão por causa dessa traição que ele tinha feito com o seu pai. Mas o Davi, naquele amor de pai, deu uma ordem ao Joabe, deu uma ordem a um homem chamado Abisai e outro Itai, que eram comandantes. Disse a eles: olha, vocês vão, mas vocês não matem o Absalão, vocês não toquem na vida do meu filho, vocês poupem a vida do meu filho por amor de mim. Muitas Bíblias têm essa tradução. Só que o que acontece aqui? No meio do caminho, o Absalão estava sendo perseguido, no meio do caminho tinha uma árvore, e o Absalão ele se enroscou nessa árvore, ele ficou preso no galho dessa árvore pelo pescoço. E esse homem aqui, do 2 Samuel, capítulo 18, versículo 12, ele viu esse homem. Só que esse homem, ele não ousou erguer as mãos para o Absalão, ele não ousou fazer mal para o Absalão. Por quê? Porque ele obedeceu a ordem que o Davi havia dado. Mas o Joabe não. O Joabe quis ficar bravo com esse homem. Nos versículos anteriores a esse, do versículo 11, o Joabe disse assim: olha, por que você viu ele lá, você viu Absalão pendurado nessa árvore, por que você não o matou, por que você não tirou a vida dele? Aí esse homem aqui, ele se lembrou das palavras de Davi, falou: não, peraí, Joabe, você ouviu o que o Davi nos ordenou. Você ouviu Davi falando para mim, para você, para o Abisai, para o Itai, que não era para a gente tocar no Absalão. E a Bíblia diz que o Joabe ouviu isso desse homem, o Joabe ficou bravo. Ou seja, se dependesse do Joabe, o Joabe teria matado o Absalão. Olha, meu amigo, eu tenho 2 lições para te passar através dessa mensagem. Primeira, tem pessoas que às vezes escutam a ordem do rei, porque quem que é o nosso rei hoje? O nosso rei se chama Jesus de Nazaré. E o nosso rei chamado Jesus, ele deu ordem, ele deu a sua palavra para que a gente venha a obedecê-la. Só que existe cristão que se comporta igual ao Joabe e existe cristão que se comporta igual a esse homem. Tem cristão que é igual a esse homem, ele é fiel. Ele não aceita as propostas do inferno. O diabo faz proposta para ele se afastar da presença de Deus, oferece coisas, oportunidades. Esse homem permanece fiel, firme. Agora tem o cristão que se comporta igual ao Joabe. Ele escuta a ordem do rei, Jesus dá a palavra para ele, ele sabe que não pode fazer tal coisa, mas é aquela pessoa que entra nesse ouvido aqui e sai nesse. Meus irmãos, meus amigos,
qual cristão você tem sido? Que tipo de cristão você tem sido? Qual desses dois tipos de cristão você tem sido? O Joabe ou esse homem aqui que não quis desobedecer a ordem do rei? Pense nisso, porque aqui nós aprendemos duas lições. Nós não devemos aceitar as propostas do inferno, porque você pode observar que o Joabe havia feito uma proposta para esse homem matar o Absalão, mas esse homem falou: não, ainda que em minhas mãos eu colocasse 10 moedas de ouro, aliás de prata, né? Melhor dizendo, ainda que na minha mão eu pudesse pesar 10 moedas de prata, eu nunca levantaria as mãos para o filho do rei. Agora, o Joabe não. O Joabe, ele queria matar, o Joabe, ele queria acabar com Absalão, né? Mas olha, o Davi, ele tinha dado uma ordem: não toque na vida do meu filho. Mas olha, se dependesse do Joabe, ele teria tocado. Agora, ainda bem que foi, né? Que foi esse homem quem viu o Absalão. Claro que depois o Absalão ele pagou pelo seu erro, acabou morrendo, mas isso não vem o caso. A lição que o Espírito Santo quer passar para você é a seguinte: tudo que o rei te mandar, você faça. Tudo que a palavra de Deus falar para você fazer, você faça. Tudo que a palavra de Deus falar para você não fazer, você não faça. Tem gente que às vezes obedece só aquilo que convém a ela, só aquilo que ela quer obedecer. Tem pessoas que falam assim: não, mas o que o pastor fala não é bem assim. Não, nem tudo que o pastor fala, nem tudo que o ministro fala, eu tenho que levar o pé da letra, né? Ou seja, se não for para a gente obedecer a Deus, o que nós estamos fazendo na igreja então? Então nós temos que ser igual a esse homem, não nos comportar igual quem? O Joabe. Porque o cristão que se comporta igual o Joabe aqui se comportou, é um cristão que já está contaminado com as coisas do mundo. O diabo já tem feito proposta para ele se afastar da presença de Deus e ele tem saído. Por quê? É uma pessoa que não obedece a Deus totalmente. Agora, o cristão igual a esse homem que repreendeu o Joabe, não existe proposta que possa fazer ele trair o rei Jesus. Lembra-te que o Judas Iscariotes, ele traiu Jesus através de 30 moedas de prata. Meu irmão, minha irmã, nada de que o inferno te oferecer vale o preço que Jesus pagou pela tua alma, pela tua salvação. Lembre-se disso. Então, toda a ordem que o rei te dá, obedeça, seja qual ela for. Se Deus falou para você não faça isso, não faça. Se Jesus falou para você faça isso, faça. Não queira obedecer à palavra de Deus só aquilo que te convém, não. A Bíblia é feita para você obedecer tudo que está nela. Fazendo assim, você será recompensado, honrado por Deus, e quando você morrer, você tem um reino celestial te esperando e uma casa no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?